Olá pessoal, tudo bem? Bom pessoal, nessa semana, que é a semana 2 do PET 7, a gente vai ter um reconhecimento espacial do que seriam cones. Lembrando aí que cones são o quê? São corpos redondos que, na verdade, são uma classificação de sólidos geométricos, ok? Então a gente vai ter uma observação das características que a gente consegue observar em um cone, ok? Bom, então vamos lá. Considere um círculo contido em um plano e um ponto V não pertencente a esse plano. Pessoal, então a gente tem o seguinte aqui. Então, imaginem aí um círculo C, certo? E um ponto V que não pertence ao plano que contém esse círculo C. Então vejam que aqui está representado. Essa parte aqui sombreada está representando o plano que contém o círculo C. E vejam que esse ponto V não pertence a esse plano. Então a gente diz o seguinte, pessoal, que um cone ele é o conjunto de todos os segmentos de reta que possuem um extremo pertencente ao círculo C e o outro extremo no ponto V. Então o que eu estou dizendo é o seguinte, pessoal, para você determinar um cone, se você tem um círculo C e um ponto V que não pertence ao plano que contém o círculo C, você consegue determinar um cone. Como? Você vai pegar todos os pontos do círculo C e ligar eles por um segmento de reta ao ponto V. Quando você fizer isso, você terá então um cone. Veja que um cone nada mais é que todos os segmentos de retas partindo de V a um ponto do círculo C, certo? Uma outra forma de se obter um cone é através da rotação de um triângulo retângulo sobre um eixo vertical. Vejam que aqui a gente tem um triângulo retângulo, correto? Aqui, ó, fazendo 90 graus, certo? E veja que se você girar ele, imagina que você está girando esse triângulo aqui, ó. Esse aqui é o eixo de rotação, então você vai girar ele assim, ó, nesse sentido assim, ok? Veja, quando você gira, imagina que quando você girasse, ficasse um triângulo desse nas posições aonde você passasse, certo? Então, quando você dá uma rotação inteira, você determina aí um cone. Ou seja, quando você gira um triângulo retângulo a partir desse eixo aqui, ó, você obtém um cone. Então, essa é uma outra forma de você obter um cone, ok? Então, agora a gente vai estudar o que são elementos de um cone, ok? Bom, a base de um cone é um círculo C de centro O usado para definir o cone. Vejam que então a base de um cone é um círculo, certo? E no caso aqui dessa figura é esse círculo aqui, ok? Bom, pessoal, e o vértice? O que é o vértice do cone? O vértice do cone é o ponto V usado para definir o cone. Vejam que então que o vértice do cone é esse vértice aqui. É o único vértice que um cone possui, certo? Ele é o vértice que você utiliza para definir o cone, juntamente com a base, correto? Beleza. Bom, qual que é o eixo do cone? Bom, o eixo do cone, pessoal, é a reta que você determina pelos pontos OV. Quem são os pontos OV? O O é o centro da circunferência e o V é o vértice do cone, certo? Então veja que o eixo desse cone aqui é uma reta que passa por esses dois segmentos, por esses dois pontos aqui, que é o centro da circunferência, que está na base do cone, certo? Com o vértice do próprio cone, certo? Então vejam que o eixo desse meu cone aqui, ele está inclinado, certo? Esse aqui é um cone oblíquo, por isso que o eixo dele é inclinado, ok? Bom, a gente tem o raio da base, certo? Vejam que o raio da base, pessoal, é o raio do círculo, certo? Vejam que aqui, ó, lembrando que o raio de uma circunferência, ou o raio de um círculo, é a distância do centro do círculo ou da circunferência em relação à circunferência do círculo, certo? Ou seja, a borda do círculo, ok? Então, aqui nessa figura aqui, a gente tem que essa distância daqui do centro até essa borda aqui é a distância de um raio, ok? A altura. Pessoal, da mesma forma como na pirâmide.
A altura de um cone é a distância do vértice do cone em relação ao plano que contém o círculo da base, certo? Que contém a base. Então vejam que a altura de um cone não é a distância do vértice até um ponto do círculo, não. É a distância do vértice em relação ao plano que contém a base. Vejam que no caso aqui, ó, pessoal, a altura desse cone é esse segmento de reta aqui, que vem daqui do V até encostar no plano que contém essa base, certo? Não é uma distância desse ponto até um ponto da circunferência, ok? Então vamos lá. Pessoal, giratriz. Pessoal, a giratriz de um cone é todo segmento de reta cujos extremos são o ponto V e o ponto da circunferência da base. Lembrando, vamos diferenciar aí, pessoal, o que é circunferência de círculo. Vejam que quando a gente tem um círculo, a gente tem toda a região, certo? A gente está considerando toda essa área aqui. Agora, quando a gente está trabalhando com circunferência, pessoal, a gente está trabalhando apenas com a borda do círculo, certo? Somente essa linha aqui. Então, vejam que aqui, pessoal, foi categórico, certo? A gente considera que uma giratriz é todo segmento de reta cujos extremos são o ponto V, ou seja, são segmentos que partem aqui do V, do vértice do seu cone, até quem? Até um ponto da circunferência da reta, certo? Então, todos os segmentos que vêm daqui do V até pontos que estão na circunferência, ou seja, na borda do círculo da base, certo? Então, vejam que é o seguinte, um exemplo de giratriz é esse segmento aqui, ó, que vem aqui do vértice até esse ponto da circunferência. Isso aqui é uma das giratrizes desse cone. Uma outra giratriz, pessoal, é quem? É esse segmento que vem do vértice do cone até a circunferência. Bom, pessoal, esse cone aqui tem outras giratrizes também. Por exemplo, esse segmento de reta que vem do vértice da circunferência do vértice do cone até esse ponto da circunferência também é uma giratriz. Assim como esse aqui também, pessoal. Esse segmento de reta que vem aqui do vértice do cone até esse ponto da circunferência também é uma giratriz. Então vejam, pessoal, que o conjunto de todas as giratrizes do cone formam a superfície lateral do cone, certo? Quando você pega todos os segmentos de reta partindo aqui do vértice a um ponto da circunferência, quando você tem todos esses segmentos, você vai determinar então a área da superfície lateral desse seu cone, correto? Bom, pessoal, então agora a gente vai aprender a classificar os cones, ok? Então vamos lá. A gente diz um cone reto. O que seria um cone reto? Um cone é classificado como reto quando o eixo e o plano da base são perpendiculares, ou seja, formam um ângulo de 90 graus. Pessoal, quem que é o eixo do cone? É uma reta que passa pelo vértice do cone e o centro da circunferência. Então, quando essa reta, esse eixo, essa reta que passa do vértice pelo centro, for perpendicular ao plano da base, que contém a base, quer dizer então que a gente vai ter um cone reto, certo? Uma propriedade importante. Nesse tipo de cone, o eixo OV contém o segmento de reta que representa a altura. Então, nessa situação, quando a gente tem um cone reto, pessoal, quer dizer que a altura vai ser um segmento de reto que está contido nesse eixo. Então, vocês vão ver que a altura nada mais vai ser que a distância de V até o ponto O, ok? Quando a gente tiver um cone reto. Uma outra propriedade interessante, pessoal, é a seguinte, que quando a gente tem um cone reto, as giratrizes desse cone, ou seja, os segmentos de retas que partem aqui do vértice até um ponto da circunferência, que é essa linha aqui, tem a mesma medida. Então, todas as giratrizes de um cone reto têm as mesmas medidas, ok? Beleza. Então, vamos lá. Cone oblíquo. Então, a gente tem o seguinte, um cone é classificado como oblíquo quando o eixo e o plano da base não são perpendiculares. Lembrando, o que é o eixo do cone, pessoal? É a reta que passa pelo vértice do cone com
o centro da circunferência da base desse cone, certo? Então vejam que esse eixo aqui, ó, tá nesse sentido aqui, certo? A reta que passa por esses dois pontos é essa reta sim, certo? Veja que essa reta, ela não é perpendicular ao plano da base. Quando isso acontecer, a gente vai ter um cone oblíquo. Porque quando ele é perpendicular, a gente tem um cone reto. Agora, quando não for perpendicular, a gente tem um cone oblíquo, certo? Você vai ver que nessa situação, o eixo OV não contém o segmento de reta que representa a circunferência. Perdão. Que o eixo OV não contém o segmento de reta que representa a altura de medida h. Vejam que no caso aqui dessa situação, pessoal, o que é a altura mesmo? É a distância do vértice do ponto V até o plano que contém a base do cone, certo? Então vejam que a altura desse cone aqui é algo que vem mais ou menos daqui até encostar aqui no plano da base, certo? Então é esse segmento aqui. Vejam que esse segmento não está contido no eixo AV, ok? Isso aí é uma característica de cone oblíquo. E outra informação importante, pessoal. Quando a gente tiver cone oblíquos, as medidas das geratrizes, elas não são iguais. Cada geratriz aqui desse cone vai ter uma medida diferente, ok? Então, beleza. Vamos lá. Então, veja que as medidas aqui, ó, diferente. Quando a gente estiver na cone oblíquos, as medidas das geratrizes não vão ser todas iguais, assim como acontece no reto. Isso aqui é uma característica apenas do cone reto. Cone reto, todas as suas geratrizes têm a mesma medida. Agora, no cone oblíquo, não, certo? Então, vejam aqui, ó, por exemplo, essa geratriz aqui, pessoal, ó, que vem desse vértice até esse ponto da circunferência, é maior do que essa que vem desse ponto aqui até esse ponto da circunferência, correto? Então vejam que elas não têm o mesmo tamanho, são tamanhos diferentes. Essa aqui é maior do que essa, ok? Bom, pessoal, e o que seria um cone equilátero? Um cone é classificado como equilátero quando a seção meridiana compõe um triângulo equilátero. Pessoal, vocês vão notar o seguinte, que a gente vai ter um cone equilátero quando a medida das... Primeiro, um cone equilátero, ele tem que ser um cone reto, certo? Ele tem que ser um cone reto. E vocês vão ver que ele é um cone equilátero quando a medida das geratrizes forem iguais à medida dos diâmetros dessa circunferência aqui, do diâmetro dessa circunferência. Então, a gente tem um cone equilátero quando a medida da geratriz, que é a distância aqui do ponto V até um ponto da circunferência, for igual à medida do diâmetro da circunferência. O que é o diâmetro da circunferência mesmo? É a distância de 2 raios, ou seja, daqui até aqui. Então, quando essa medida da geratriz for igual a essa, a gente vai, num cone reto, a gente vai ter o quê? Um cone equilátero. Por quê? Porque vejam que essa figura aqui, ó, quando você faz a seção meridiana, você passa um plano na vertical aqui cortando o cone pelos pontos V e O, você vai ver que essa seção que você vai ter, ou seja, a interseção desse plano com o cone, vai ser um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero mesmo? É um triângulo cujos 3 lados têm a mesma medida, certo? E vejam que nessa situação, elas têm a mesma medida. Primeiro, porque esse aqui é um cone reto, então todas as suas geratrizes têm a mesma medida. Então, isso daqui e isso daqui têm a mesma medida, certo? E, como ele é um cone equilátero, esse lado aqui também tem que ser igual a esse lado. Ou seja, então a geratriz tem a mesma medida do diâmetro da circunferência. Tá? Então, lembrando, o que é um cone equilátero, pessoal? É um cone reto, cuja medida das geratrizes é igual ao tamanho do diâmetro da circunferência da base, certo? Então é isso que eu digo aqui para vocês, ó. A medida da geratriz é igual à medida do diâmetro da base, ok? Bom, pessoal, e como é que é a planificação de um cone? A planificação de um cone é dada dessa forma aqui. Numa planificação, a gente tem que apresentar todas as formas da superfície desse cone, que é composto por um círculo, certo? E quando você corta aqui pela tesoura e espalha ele no plano, você vai ver que você obtém um setor circular. Isso, no caso, se você tiver aí um cone reto,
Então vejam aí que a planificação de um cone é algo parecido com isso.